E aí, turma, vamos lá, nossa aula de geografia, isso mesmo, nós estamos estudando as atividades econômicas, né? Já vimos a agricultura, que é o cultivo da terra, né? O cuidado, né? O trabalho de plantar e colher. Já vimos a criação de animais, que é a pecuária, é o trabalho de criar animais para fins comerciais e para o seu próprio consumo, né? Que os homens fazem, falamos dos rebanhos. E agora nós vamos falar do extrativismo. O extrativismo. O que é extrativismo? Extrativismo vem de extrair. E o que significa extrair? Extrair significa tirar, retirar, certo? Então, o extrativismo é a atividade econômica que tira recursos, que tira coisas da natureza, matéria-prima, para se obter outros produtos, certo? Então, vamos entender aí o que é extrativismo. Vamos lá? Então, o extrativismo ele é realizado, né? O ser humano pratica o extrativismo desde a pré-história. Lembra dos homens nômades? Lá vamos nós de novo voltar lá para o início do ano letivo, quando a gente ainda estava na sala de aula, sem Covid, né? Nós falamos dos nômades, daqueles homens que viviam viajando de um lugar para o outro. Eles não tinham moradia fixa. E aí nós vimos que aqueles homens, eles só trocavam de lugar porque naquele local onde eles estavam diminuía ou acabava os produtos, né? Os recursos que ele precisava para sobreviver. Daí o extrativismo, a atividade realizada desde a pré-história, de fundamental importância para a sobrevivência do homem, porque nós aprendemos que aqueles homens que não tinham uma moradia fixa ficavam ali. Quando a caça era reduzida, quando a pesca também era reduzida, não é isso? Quando os vegetais que eles costumavam comer também ficavam difíceis de serem encontrados, eles mudavam de um local para o outro. Nós falamos, né? Isso, e lembramos bem até de algo que retratava isso, que é aquele filme da Era do Gelo, né? Que fala de uma mudança muito brusca climática, né? Uma mudança, uma alteração muito grave do clima, mas também mostrava justamente essa questão deles estarem se locomovendo, saindo de um lugar para o outro na busca de alimentos, né, e de melhores lugar melhor para com a água, por exemplo, limpa, né? Eles sentiam a falta da água. Então tudo isso é uma forma de buscar estar sempre retirando algo da natureza, do meio ambiente. Isso é o extrativismo, a atividade que retira recursos da natureza. O extrativismo, ele utiliza do meio ambiente, ele tira do meio ambiente metais, rochas, petróleo, gás natural, vegetais, água mineral, dentre outros, ok? Aqui tem o exemplo de uma grande quantidade de madeira derrubada. Isso aí é resultado do desmatamento. Isso aí é o resultado do extrativismo. Isso mesmo. Existe um extrativismo consciente que não prejudica a natureza. Como, por exemplo, algumas empresas do nosso país, a Faber-Castell, por exemplo, ela faz os lápis dela com árvore de reflorestamento, ou seja, ela tem uma área própria onde ela retira as árvores para fazer os lápis, mas naquele local ela planta novas árvores, certo? Então, esse aí é um extrativismo consciente, um extrativismo sustentável, certo? Porque no lugar daquelas plantas que eles retiraram, eles colocam outras, ok?
O extrativismo foi a primeira atividade econômica realizada no nosso país também. Lembram do pau-brasil? A madeira cor de brasa que deu o nome ao nosso país? Exatamente. O pau-brasil era uma planta nativa e se transformou em algo de muita riqueza para aqueles portugueses que chegaram aqui no Brasil, aqueles homens que tomaram posse das terras brasileiras. Eles começaram a fazer os índios trabalhar demais, escravizar os índios, porque eles descobriram como eles poderiam lucrar com o pau-brasil, que dela era extraída uma tinta vermelha, que no caso os europeus, os portugueses, utilizavam para pintar, para tingir tecidos, para pintar tecidos, certo? E começou-se assim a explorar. Além disso, a madeira era ótima para fazer navios, né? As caravelas deles, os índios faziam as canoas também, mas não era da forma que foi realizada com os portugueses. Houve o contrabando até do pau-brasil, porque tiravam-se de uma maneira ilegal e se levava para fora do Brasil, às vezes escondido, uma grande quantidade de pau-brasil. O que aconteceu? O pau-brasil ele ficou extinto depois de muito tempo. No ano em que o Brasil completou 500 anos, veio uma muda de Portugal que foi plantada aqui no Brasil, lá em Porto Seguro, né? Então, olha o absurdo, né? Aqui no Brasil, que é a terra onde a planta, o pau-brasil era uma planta nativa, encontrada aqui nas nossas matas, foi levada para Portugal, lá na Europa, e na época em que o Brasil completou 500 anos, eles trouxeram, né, uma muda de Portugal do pau-brasil para plantar aqui no Brasil de volta. Então, o extrativismo, quando ele é feito de maneira desordenada, né, causa um desequilíbrio muito grande na natureza, além da extinção. O que é extinção? É quando um vegetal, uma planta ou um animal deixa de existir. A sua raça está ameaçada de extinção, certo? Aqui nós estamos vendo a imagem do guaraná, essa sementinha vermelhinha aí, esse carocinho, a semente de guaraná, né? E estamos vendo também aí o cacau, ok? Fazem parte do extrativismo vegetal, que nós vamos ver o que é. Aqui também outra imagem, né? Esse homem aí cortando o tronco dessa árvore. Essa aí é a seringueira. E é desta forma que se extrai o látex para fazer a borracha, certo? É extrativismo vegetal, que nós vamos ver já o que é. Tipos de extrativismo. Então, já falei nós temos 3 tipos de extrativismo. Temos o extrativismo vegetal, temos o extrativismo mineral e temos o extrativismo animal. Nós vamos falar do extrativismo vegetal, que consiste na retirada de recursos de origem vegetal da natureza. No Brasil, a região onde mais é praticado o extrativismo vegetal é na região norte. Por que, gente, na região norte? Porque é lá na região norte que fica a nossa floresta, a maior floresta do mundo, que é a floresta amazônica. A nossa floresta, a floresta amazônica, que fica todo mundo de olho na floresta amazônica, pela sua diversidade, né? De quê? Pela sua fauna e pela sua flora, que é incrível, diversas espécies de animais e de plantas, de vegetais, não é isso? E temos aí o extrativismo de madeiras, grande quantidade de madeira, porque o homem utiliza madeira para a fabricação de móveis, fabricação de lápis, fabricação de materiais de construção, né? Então é uma matéria-prima de grande utilidade para o homem. Castanhas, açaí, né? A maioria das pessoas hoje em dia, principalmente quem malha, gosta, né? Toma muito açaí. E o látex, que é a borracha, né?
Então, a matéria-prima para fazer a borracha, certo? É uma seiva, é tipo um leite, né, bem viscoso, bem grudento, que é extraído da planta seringueira e, como eu já disse, é utilizado para fazer a borracha, ok? Aí nós temos mais uma vez a imagem da seringueira aí. Ele é retirado, ó, o leite caindo, esse leite branquinho aí que vai virar, né, aquela goma, né, aquela parecendo uma cola que vai ser transformada na borracha. Então eles dão talhos no tronco da árvore e amarra essa vasilhinha aí que vai esperar o líquido cair nela e vai fazer a coleta, certo? O extrativismo mineral. O extrativismo mineral ele já é caracterizado pela exploração dos recursos minerais do solo. Mineral é aquilo que é retirado do nosso subsolo, como o ouro, o manganês, o diamante, a bauxita, o minério de ferro, a água mineral, o petróleo, o cobre, o cobalto, o urânio, a prata, muitos outros, né? Nós já até estudamos isso quando nós estudamos os tipos de solo, lembra? Também. E falamos justamente dessas coisas que são retiradas do nosso subsolo. Poderíamos citar aí, tem o diamante, que é uma pedra preciosa, mas tem outras pedras preciosas e semi-preciosas também. Não é isso que são utilizadas para fazer joias. Então, estes aí são matérias-primas que são feitas através do extrativismo mineral. Então, aí, ó, uma imagem das pessoas, né, na exploração, né, tirando aí no extrativismo o ouro, né, é dessa forma aí. E aqui uma grande quantidade de cristais, né, que se encontram nas rochas, em algumas cavernas brasileiras, né? Eles encontram esses cristais aí. Então isso aí são produtos, são coisas, são matérias-primas retiradas do nosso subsolo, certo? No extrativismo mineral. E agora o extrativismo animal, que é justamente o extrativismo que ocorre o quê? Ocorre a captura, a prisão de animais, ou seja, a caça ilegal. Quase sempre é feita a caça ilegal. É isso que leva muitos animais nativos entrarem em extinção. O que é extinção? É o risco de deixar de existir. Lembra do filme Blue? Vocês lembram do filme Blue? Da arara azul? Muito legal essa animação, né? Esse desenho. É muito bom esse filme. E ele mostra justamente isso, né? Blue mesmo, ele foi para uma outra localidade, foi criado por uma veterinária, se eu não me engano, é isso. Depois ele volta para o Brasil e tenta ir para o seu habitat natural, com seus filhotes, né? E encontra uma família, tem várias espécies de arara, né? Tem a arara azul, porque todo mundo queria arara azul, porque a arara azul, ela é muito rara. É diferente das outras araras, né? Que tem aquela vermelha com verde, tem a laranja com amarelo, que é bem colorida, né? Mas a azul, ela é muito rara. Então, se tornou um animal, como eles dizem, uma ave exótica. Então, muitas pessoas, até os dias de hoje, principalmente na Europa, tem mania, pessoas que criam, por exemplo, animais que têm grandes propriedades, que contratam esses homens que fazem essa extração, que retiram esses animais do seu habitat natural, né? E eles fazem isso ilegalmente e tentam levar para fora do Brasil em caixotes, em caixas de sapatos, de maneira que não se desconfie. Muitos deles morrem no meio do caminho, até mesmo cobra, eles tiram da natureza para levar para fora do país, né? Então essa é uma forma de se praticar o extrativismo mineral de maneira imprópria. Além, a única forma, o único local onde não acontece isso são nas cidades indígenas, né? A pesca também, quando ela não obedece às regras do período de desova dos peixes,
né, da reprodução e do peso, ela também é um extrativismo um extrativismo animal impróprio, prejudicial. Vocês que moram aqui em Valença devem já ter ouvido falar, né, da época do camarão. Ainda não tem camarão porque não está podendo pescar. Os pescadores sempre falam, né? Ainda não está na época, não está no período próprio para pesca. Por quê? Porque é o período de reprodução. Se pescar, se retirar os peixes e todos os frutos do mar, né? Camarão, ostras, durante o ano todo, sem respeitar o período deles de reprodução, de procriarem, né? De colocar outros no lugar, a própria natureza fazer isso, o que vai acontecer? Vai ficar escasso e vai deixar de existir. Então é por isso que se tem que respeitar essas regras, todos os períodos, para que não acabe esses recursos e nós possamos continuar usufruindo desses recursos que a natureza nos dá, certo? Então olha aí, eu coloquei essa foto aí de animais exóticos, né? Nós estamos vendo aí a onça, nós estamos vendo a tartaruga marinha, que era ameaçada de extinção, a arara azul, que é blue, né? Lembra? Ameaçada de extinção, o mico-leão dourado, ameaçado de extinção, e esse tamanduá aí, ó, também, né? Que é da fauna brasileira e é ameaçado de extinção. Então, o extrativismo animal é aquele que retira os animais da natureza de maneira imprópria, né? E causa a extinção desses animais. Nós vemos aí que, apesar de muito importante para a sobrevivência do homem e para o desenvolvimento econômico, o extrativismo, como eu já até falei, pode provocar vários problemas socioambientais, como a redução da biodiversidade, a extinção, o fim de algumas espécies de animais e vegetais, aumentar o índice de poluição da atmosfera e causar grandes modificações no solo, ok? Aqui nós estamos vendo uma pesca com a rede de arrastro de peixes, está vendo grande quantidade de peixes. Essa pesca aqui é um exemplo de extrativismo animal, mas que deve se respeitar os períodos de reprodução. E aqui, olha que coisa triste, são peles de animais, tá vendo aí? Garras também, ó, que provavelmente vai se utilizar essas unhas aí para fazer alguma coisa, né? Alguma joia, fazer algo com essas unhas. E olha quantas peles de onça pintada. Essas pessoas usam isso aí para fazer bolsas, sapatos, tapetes para as suas casas, forros para sofás, principalmente fora do Brasil, né? Fora do nosso país, ok? E isso é muito triste, tá vendo aí? Fiquem ligados no nosso intervalo. Beijinhos! Então vamos lá, gente, nossa aula de ética. Nós continuaremos falando de música, falando de sons, falando da importância de escutar sons, de sabermos identificar os sons à nossa volta, né? Nós vimos que nós, seres humanos, vivemos, somos rodeados de sons, de músicas o tempo inteiro, todos os dias de nossa vida. Então você pode ouvir e perceber o som de alguém roncando, de alguém assoviando, os passos de alguém chegando próximo à porta da sua casa ou de alguém correndo, não é isso? O barulho dos carros, uma buzina, alguém bater palmas, alguém gritar, alguém chorar, alguém gemer, não é? E o barulho de você estar mastigando os alimentos, não é isso? Então, esses ruídos, esses sons, os sons da natureza, o canto dos pássaros, o barulho dos bichos, o vento balançando as folhas das árvores, esses sons fazem parte da nossa vida e nós devemos saber como identificar cada um desses sons. Isso é muito importante e nós estamos falando justamente disso, de escutar e descobrir sons, ok?
Nestes slides que vocês vão assistir, a Pro colocou alguns efeitos. Eu espero que passe para que vocês ouçam. E aí eu quero que vocês gravem um áudio rapidinho, me dizendo se vocês conseguiram identificar os sons que apareceram nesses slides, certo? Desde que nascemos, os sons fazem parte da nossa vida, né? Já falei. O bebê chora para expressar algum desconforto, fome, sono, sujeira ou dor. Por que o bebê chora? Porque o bebê não sabe falar, não é isso? Então, quando ele chora, o choro dele é o que vai fazer a mamãe identificar o que ele está sentindo. Os choros são diferentes, né? Tem o choro de quando está doente, o choro de quando está com fome, quando está sentindo alguma dor, né? Quando está com sono. Então, cada um desse choro vai fazer com que a mãe saiba, procure identificar o que é que o bebê está sentindo. A música está presente na vida do ser humano, desde o nascimento. Desde que nascemos, a música está presente, os sonhos da nossa vida. A mamãe, por exemplo, nina os bebês com música, né? Então, as canções de ninar estão sempre presentes, fazem parte da nossa vida. E as mamães ninam os seus filhos cantando músicas, canções de ninar. Até mesmo durante a morte, que é um momento muito triste, muito pesaroso, né? Quando nós perdemos alguém que amamos na morte, né? Que não vamos ver mais, nem estar mais em contato com essa pessoa, né? São acompanhados, os sepultamentos são acompanhados por música. Mesmo que seja uma música muito triste, uma música muito dolorosa, os sepultamentos são acompanhados por música. E é este o poder que a música tem, né? Que os sons têm, de despertar na gente sentimentos, emoções, não é isso? Pode ser de alegria, pode ser de tristeza, de lembranças, né? De recordação, de você ficar lembrando onde você ouviu aquela música numa viagem, numa férias, numa festa que você foi, aconteceu algo que marcou e você lembra ao ouvir aquela música. Os sons têm uma linguagem própria e nos despertam vários sentimentos, é o que eu acabei de falar. Ao escutar uma música, ela pode simplesmente nos emocionar ou nos fazer lembrar de algo. Então, olha aí, eu coloquei essas notas musicais, eu espero que vocês consigam, né? Pelo menos movimentando elas estão. Eu espero que os sons vocês consigam perceber, né? Então, os papéis da música, ou seja, como é que nós podemos utilizar a música, perceber a música. O psicólogo, por exemplo, o psicológico, né? Muitas vezes quando você faz uma psicoterapia, né, os médicos têm uma música que é chamada, uma parte da psicologia que é chamada de musicoterapia, que é feita a terapia através das músicas, através dos ritmos, dos sons que você vai ouvindo e tentando colocar para fora o que aquele som faz você lembrar. O religioso, né? Que o som religioso, ele faz você louvar a Deus, não é isso? Louvar ao Criador. O sociológico, que é para interagir, ou seja, integrar, né? Às vezes, quando vocês começam o ano letivo na escola, os professores sempre fazem algum joguinho, alguma coisa que tem música, que faz vocês darem as mãos, se aproximar, não é? Então a música também tem esse papel, essa função. O estético é no caso de apreciar. Você vai para um show, aí você vai observar alguém cantando, alguém fazendo sons. Então você aprecia aquela música, você ouve e você vê a pessoa que está cantando, interpretando aquela música. Emocional é que mexe com as nossas emoções, né? Com os nossos sentimentos de alegria, de tristeza, de medo,
de raiva, né? São vários os sentimentos que uma música pode despertar em uma pessoa, de euforia, né? E o técnico, que são as pessoas que tocam instrumentos, ok? Então elas tocam instrumentos, trabalham com instrumentos, para isso é chamado de som técnico, certo? Olha aí o nosso diário. Atividade no livro de arte, página 54. Atividade no livro de geografia, página 67. Certo? Olha aí, que além dessa atividade aí, eu quero que vocês, por favor, como eu já falei, grave o áudio dizendo se vocês conseguiram, se aparecer o som, só se aparecer o som no slide, que eu não sei se os sons vão ficar. Se os sons que eu coloquei no slide apareceram, vocês vão gravar um áudiozinho me dizendo se vocês conseguiram identificar que tipo de som era esse. Eu não vou falar, senão perde a graça, mas tem alguns sonzinhos para que vocês pudessem identificar ouvindo, assistindo às aulas, certo? E também quero que vocês tenham atividade de matemática, eu não coloquei no diário, porque eu queria gravar no seu áudio, ok? Vamos lá!